Olá, salve, salve. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Hoje a gente vai contar uma história super legal. Estou na agradável companhia de dois companheiros amigos de longo tempo, né? Embora sejam mais novos que eu, mas são longo tempo. Ari, obrigado pela tua presença. Obrigado. Do nosso DJ da nossa terra, Raidi Rebelo, Brasil Rebelo também. Obrigado. O Raidi vai mais além, embora seja mais novo. Eu tentei fazer gol nele, ele raramente deixava. Raramente deixava, era muito. Olha, vamos falar aqui de uma coisa que teve uma alteração muito grande no mundo inteiro, que chama-se DJ. DJ começou com o nome disc jockey, em 1930. Um locutor americano na Califórnia, chamado Walter Wilker, observava que o colega dele fazia uma coisa diferenciada. O que ele fazia, esse amigo Martin Bloch? Ele pegava discos que tinham o mesmo ritmo, a mesma batida, porque hoje em dia é batida, mas naquele tempo era diferente, né? A batida. E ele entrava no ar, baixando o volume de um disco, falava no meio, enquanto ele entrava com outro disco tocando. Mas eles eram, eu acho que na minha opinião, era a primeira mixagem que foi feita, né? Mas ele pegava o mesmo ritmo e botava junto. Então, aí foi o primeiro camarada a fazer essa história de disc jockey. Mas quem assumiu o nome de disc jockey mesmo foi em 1943. O radialista Jim Saville foi o primeiro cara a usar o nome DJ, disc jockey, né? E depois disso aqui nós tivemos uma coisa em Paris, em 1947, uma discoteca, aliás, uma casa de show chamada Whisky a Go Go, fez pela primeira vez na história, colocou disco trocando o lugar da banda. Da orquestra, né? Então, a primeira vez, em Paris, 1957, Regine Jean-Pierre, ela fez no Whisky a Go Go, fez essa apresentação. De lá para cá, nós tivemos o jamaicano, que em 1962, que começou a fazer as primeiras mixagens. Esse DJ chamado Tom Moore, jamaicano, tinha que ser jamaicano, né, mano? Esses caras não são fáceis, né? O ritmo com música não são fáceis. Resumindo a história, então foi quando deixou o nome de disc jockey, virou DJ. E lógico, como eu estou falando aqui de 60 para cá, significa que todas as coisas explodiram muito. Era completamente diferente. Eu lembro que quando eu comecei essa história, era exatamente aquela história que você estava contando, né? A radiodifusora FM, quando inaugurou, foi quebrar um paradigma que existia em rádio, né? Todo mundo falava rouco, todo mundo falava forte, pousado. E nós resolvemos fazer uma discoteca, né? A Starship Disco Dance foi colocada na radiodifusora e uma mudança de falar. E também, naquela época, as rádios não tinham os famosos pick-ups, não sei nem como é que chama hoje. Eu não conseguia mixar na radiodifusora. Então nós íamos para a Starship, o Arnaldo Alves mixava, a gente levava para o estúdio lá com o famoso Pitombinha. Em que ano, Dudu? Em que ano foi isso? 80 e pouco. E aí, para resumir a história, a gente botava no ar uma coisa diferente que a rádio não fazia. Mas é bom lembrar que de lá para cá houve extremas e monumentais alterações. Como é que tu analisas isso aí? Só fazendo um comentário sobre as músicas que tocavam na época, eram músicas que não tocavam na rádio, inclusive. Sim. A mudança não era só da forma de locução, mas da forma musical. Não é? Porque as músicas que tocavam nas discotecas, que tocava na Starship, por exemplo, na época, era música que nem tinha na discoteca da rádio, né? Não tinha como ter, não existia, porque eram músicas muitas vezes importadas, discos importados da época. Sim, agora eu me lembro. O Joaquim Marinho tinha uma loja. E ele tinha um contrato com a Billboard da Europa, e nós tínhamos um voo Manaus-Paris, uma vez por semana. Toda semana a gente recebia um pacote de compact disc, né? O CD de hoje, que vinha os 10 primeiros lançamentos, né, e tal, aquela coisa toda. Inclusive a própria Boate dos Ingleses, onde o Arnaldo começou. Onde o Arnaldo começou. Né, ela
ela tinha essa conexão com o pessoal da Air France, né? O voo era da Air France. Né? E acabava que a Boate dos Ingleses tinha lançamentos mundiais, né? A música tinha acabado de sair, às vezes, na Europa, e os tripulantes vinham para cá, e isso não me falha a memória, o avião saía daqui depois para Miami, e aí trocava de tripulação. Então os caras ficavam 2, 3 dias em Manaus, e eles iam para festa e levavam disco, e faziam. Eu me lembro que eu era garota ainda, em 78 eu comecei a conseguir sair de casa, né? E eu lembro que eu ia na Boate dos Ingleses e via muito esse pessoal por lá, né? Porque gringo você reconhece de longe. De longe, né? E as músicas que tocavam lá eram simplesmente espetaculares, você não ouvia, né, em lugar nenhum. Na década de 60 também nós tivemos um brasileiro fazendo aqui, o seu Oswaldo, que foi o primeiro DJ brasileiro, né? Ele criou uma orquestra chamada Let's Dance, a Orquestra Invisível, porque ele tocava de trás das cortinas do clube. Então chamava-se Let's Dance, a Orquestra Invisível, porque ninguém via ninguém tocando, e na realidade era o seu Oswaldo que estava lá botando as músicas. Que conhece hoje, né? O DJ virado de frente pro público. Exatamente, o DJ ficava escondido, né, cara? Ali naquela época, eu me lembro que tinha ruas na cidade, becos, que ligava pra gente, nós estamos aqui ouvindo você. A pessoa botava a caixa de som na janela e ficava tocando. E como a maioria das pessoas não sabiam que era gravado, né? Ficavam ligando o tempo todo. A gente até inventava que estava direto da Starship, mas era a gravação que era da Starship. O Arnaldo foi obrigado, inclusive, a abrir mais cedo, porque a gente ia para lá para ver a gente trabalhar, né? E não era nada disso. Mas qual foi o teu primeiro contato com... Como é que tu resolveu ser DJ? O que te levou a isso, Ari? Assim, Dudu, isso é uma coisa que veio de família. O meu pai, ele era um cara que gostava de escutar música, né? Ele era um audiófilo, né? Então, dia de domingo, ele colocava os discos para tocar num aparelho de som da Sanyo, né? E diferente dos dias de hoje, que você ouve uma música e pula para outro artista, ouve uma música e pula para outro artista, naquele tempo ele comprava o álbum, né, do artista preferido dele, e ele ia escutar a obra, ele ia escutar o lado A do disco todinho. Terminava o disco, ele virava o lado B, né? E aí ele já veio desse... Ele gostava de umas coisas muito loucas, assim, já estava vindo ali do rock, mas já chegando a disco, né? E aí, os primeiros discos, assim, que eu tenho lembrança, assim, Donna Summer, Jorge Moroder, Santa Esmeralda, aquelas versões de 20 minutos, né? Então, foram as primeiras coisas, assim, que me influenciaram, mas, assim, quando eu era garoto, mas, assim, já tinha meio que passado, entendeu? Eram discos que eu topava, assim, mexendo nos discos dele, porque eu já sou uma geração um pouco depois, né? Mas nesse meio tempo, os meus irmãos mais velhos foram influenciados por essa época aí da Donna Summer e etc e tal, e consequentemente foi me influenciando ali já para os anos 80 e final dos anos 80, né? Então já tinha ali um mercado musical que tinha sido implementado pelo Raidi aqui em Manaus, desde que ele começou o programa, né, na difusora ali por volta de 86, então já tinha um cenário, né, pronto, que proporcionava músicas, lançamentos, e aquilo não só contagiou a gente em casa, como contagiou toda Manaus, né? Nas festas lotadas, e como eu tinha pouca idade, ainda não entrava em clube, mas como dia de domingo ali a gente estava pela Getúlio Vargas, ali nos cinemas, né? A gente está falando de um tempo que ainda não tinha shopping na cidade, Verdade, então os cinemas da cidade, shopping, os cinemas eles eram concentrados no centro, né? Então tinha Cinema Novo, tinha o Grande Otelo, tinha ali, então a gente estava ali pela Joaquim Nabuco, assistia aquela sessão de fim de tarde do domingo, mas quando a gente saía, subindo ali a Getúlio Vargas para ir para casa, a gente morava na matinha, né? Então todo mundo andava a pé ali, ninguém via problema nisso, né? Era tranquilo. Mas quando a gente subia ali a Getúlio Vargas, o som já estava batendo lá do Shake, né? Era o Raidi fazendo som lá, tocando, e a gente ficava maravilhado com aquilo. Não demorou muito para os meus irmãos encheram o saco do meu pai para começar a comprar toca-disco mesmo, mixer, né? Não de forma profissional, era aquele toca-disco pé duro ainda, né? Que a gente chamava. E ali começaram as primeiras mixagens dentro de casa,
né? E ali meus irmãos acharam interessante a ideia de me ensinar a mixar, passar de uma música para outra. E ali eu comecei a aprender, e aí começou a se desenvolver um talento, né? E que inconscientemente eu nem sabia do que se tratava, né? Afinal, os DJs, os DJs na época, eles eram os caras mais velhos. Então não se via garoto fazer, não se via criança mexer com isso. Na época eu tinha 8, 9 anos de idade. E o Raidi, que já era o DJ top estabelecido, tocava na melhor casa noturna, né, que era o sonho de consumo de todos os DJs na época, que era o Shake Club. O Raidi resolveu promover um campeonato de DJs. DJs amadores, né? Assim, era uma promoção para casa noturna, né, para o Shake, e era uma forma de descobrir oportunidade para quem estava chegando ali. E cheio de desafio, né? Estamos de volta a falar sobre DJ, e ele está chegando na vez que o Ari teve a oportunidade. E aí, Raidi, como é que foi, Ari, passando por etapa? Todo mundo olhando, se esse cara vai ou não vai? Cara, foi uma surpresa, né? Como eu tinha te falado, a atividade DJ, ela não era uma coisa que você via garotos fazendo, né? Era coisa mais de adulto, né? E ali acabou sendo uma surpresa, porque eu fui passando as eliminatórias, fui passando. Teve uma chave que eu disputei com meu irmão. Aí eu passei, ele não passou, mas ele não ficou nem um pouco chateado. Ele, não, cara, segue, vai ser legal. Faz parte do objetivo da família. Fazia parte do objetivo. Cara, quando eu me dei conta, eu tava na final desse campeonato, disputando com umas 4 DJs, eu acho. E eram umas 4 DJs. Eu tirei primeiro lugar nesse campeonato. E aí acontece um divisor de água na minha vida, né? Que é aquela etapa que o DJ sai da fase amador para se tornar um profissional. Aí vem uma outra gama de oportunidades e de conhecimento, né? Naquele tempo o Raidi estava começando a montar o estúdio de gravação. Isso. Né? Ele já tinha uma equipe de DJs, já tinham todo mais... nem todo mundo se interessava pelo universo estúdio. Porque como a coisa DJ estava no ápice, né? Todo mundo queria tocar, todo mundo queria ficar de frente ver pro todo mundo público, dançando. todo mundo quer ver o público com a mão para cima, gritando, mas eu acabei optando por desenvolver nesse lado do estúdio de gravação, que foi uma experiência maravilhosa, né? De muito aprendizado, Tanto é que está aqui. Sim. Tanto é que está aqui. Raidi, é difícil ou é fácil definir um DJ? Eu acho que hoje está bem difícil, por causa da gama hoje de praticamente você colocou música, tocou música para as pessoas dançarem, para as pessoas se divertirem. Isso olhando o segmento de festa, vamos dizer, de evento, você teoricamente é um DJ. A facilidade do equipamento, dos vários tipos de equipamento, dos vários formatos, desde o DJ que toca com um computadorzinho e 2 caixas de som, até o cara que toca com equipamento mais moderno, de vários milhares de reais, não é? Todos eles hoje podem ser classificados como DJ. O Ari esqueceu de falar uma coisa que era muito comentada na época. Quando ele ia tocar, a gente tinha que colocar 3 caixinhas de cerveja para ele subir Pra ele poder subir. Senão o cara achava que tá... Não, cadê o DJ? A mesa do DJ ela era ajustada para DJ adulto, porra. A mesa tinha, garoto. A mesa tinha 1 metro de altura. O Ari tinha 1 metro e... sei lá, 1,15 m. De longe não dá. Vem aqui assim. A gente tinha que botar umas caixinhas de cerveja e subir em cima das caixinhas para o cara poder olhar lá de baixo, né? E foi uma coisa assim bem interessante, né? Eu era um pouco meio durão com o pessoal que trabalhava comigo, os DJs da minha equipe, né, e tal. E aí o Ari, quando entrou na Dance Mix, ele acabou se aproximando muito de mim, porque ele tinha aquela sede de aprendizado, por um lado, que os DJs não tinham tanto interesse, que era o lado de produção, estúdio, aquela coisa toda, e também os caras ficavam meio... Porque, pô, trabalhar direto com o Raidi dá uma bronca aí, já viu, né? Então, eles meio que se ficaram só na parte... defensiva. E o Ari acabou ficando comigo na parte de estúdio, de produção, onde eram feitos
os mixes, onde era feito as músicas. Foi a época que nós começamos a fazer música em português, né? Procurando acompanhar um formato bem interessante que havia nas festas, que eram a turma cantando em português trecho das músicas em inglês. Em inglês. Então, pegava o refrão, cantava em português. E aí nós vimos que poderia ter uma coisa interessante daquilo, né? Que seria a gente fazer uma música direto, em vez de estar pegando músicas que já conheciam, fazer uma música direto. Então fizemos algumas versões de música, e criamos músicas também na época, né? Eu tinha um aparelho comprado na época chamado DJ 70. Pô, bem lembrado, Red. Bem lembrado. Que era um 70. sampler, né? Era um teclado sampler que tinha a incrível memória de 8 segundos. A memória dele toda era 8 segundos. Você tinha que fazer tudo com 8 segundos de memória. E aí... Ele era um teclado sample, né? Você gravava as informações e distribuía nas teclas, permitia você fazer montagens e megamix ao vivo. Foi uma parte bem legal, né, Raid, da cena naquele tempo, porque... Deixa eu ver se eu entendo. Hoje, então, o DJ é mais digital do que antes. Ele é mais digital, mas assim, naquele tempo foi uma época de descobertas, porque você já tinha uma cena rolando com música, você usava disco e tal, mas a tecnologia estava acompanhando, né? Então os equipamentos que chegavam, aquilo que dava a possibilidade, alguns equipamentos, por exemplo, como o DJ 70, dava a possibilidade de você fazer show ao vivo, né? Que muitas vezes a gente se apresentou junto, né? A gente viajava para várias cidades, Manacapuru, Itapatiara. O DJ passou uns 10 anos usando o slogan, o DJ mais novo do Brasil. Passou uns 10 anos porque ele não crescia. O pequeno é sempre novo, né? Sempre novo. Foi divertido, cara. Essa coisa que o pessoal chama de live hoje, alguns festivais de música eletrônica, cara, a gente ia fazer isso em 1993. O Raidi fazendo no DJ 70, tocando, sincronizando as batidas, né? Em alguns casos, fazendo vocal, cantando, fazendo rap, e eu nos toca-disco acompanhando, soltando a capelas de músicas conhecidas. Então, assim, você tinha um set ao vivo com um apanhado das melhores músicas em 30, 40 minutos ali. Aquilo deixa o público e a loucura. Tanto é que o público hoje, até hoje, o pessoal lembra. E aí, cara, quando é que vocês vão... Tem alguma coisa com o DJ 70? Vamos usar o DJ 70, porque foi muito diferencial na época. É isso mesmo, porque pega a geração nova e pega os velhos. Foi muito diferencial, não foi, Raid, na época? Raid, nós estivemos juntos numa aventura muito grande na Brother Video Dance. Nós tivemos uma aventura muito legal. Tu sabe quando é que começou mesmo esse negócio do vídeo passar a influenciar no álbum? E o álbum virar uma coisa só. A pessoa ver, assistir, dançar. Cara, eu me lembro que no final dos anos 80, início da década de 90, nós tínhamos no Shake, na época, eu tinha comprado um projetor, que era um móvel gigantesco, que tinha 3 tubos, então nós usávamos para passar filme. Aquele projetor da Nikon, né? A marca dele. Não, aquele era um Sony, parecia um... que tem três tinha 3 tubos grandão. Maior trabalho para regular, né? E aí eu lembro que nós usávamos aquilo para passar filme. Então, assim, o Shaker tinha discoteca em cima, tinha uma lanchonete do lado direito, numa parte do quintal embaixo, e usava os vídeos para também o pessoal sentar e atrair o pessoal que estava saindo para namorar, o pessoal que estava saindo para lanchar, fazer alguma coisa, e ficava lá embaixo assistindo o vídeo. E eu comecei a ter contato com o pessoal de São Paulo que trazia videoclipes da Europa. Tinha um problema. A Europa usava o Secam ou o Palm G, que eram os sistemas da época, diferente do nosso. Então, o que acontecia? Você tinha que ter contato com alguém que conseguisse transcodificar, porque senão de nada adiantava você pegar uma fita gravada. Não conseguia projetar. E aí teve um rapaz em São Paulo que começou a fazer isso, né? Que ele chamava-se Capitão Clipe. Ele botava a coisa dele como Capitão Clipe. E aí ele distribuía para o Brasil inteiro essas fitas. Foi quando explodiu a MTV no Brasil, no mundo inteiro. Eu acho que foi antes da MTV. Foi mesmo. E aí nós colocávamos a facilidade da Zona Franca na época, nós comprávamos
o videocassete da Panasonic, o SD1, que já fazia divisão de imagem na tela, né, na época. E aí nós começamos a tocar esses videoclipes na discoteca. Fiz amizade com o Getúlio, eu acho que você o conheceu, Sim, que era lembro da do Getúlio. Videocron, né? Videotron. 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 Exatamente. Eu fiz amizade com o Getúlio e o Getúlio, ele... Não, chegou um projetor, eu vou mandar um cara instalar para ti. Porque o projetor, na época, não é esse projetorzinho que a gente vê hoje. O projetor era um móvel, cara, era um negócio que tinha trocentos botão atrás. Isso é Você não conseguia regular aquilo ali. O projetor profissional, claro. Tinha que E chamar aí alguém pra- ele mandava colocar no teto e tinha um técnico que ia Tinha um lá técnico, ajustar. chamar o E técnico. nós começávamos a passar clipe, cara. Isso em 91. Eu me lembro que em 91, quando eu estava lançando o Dance Mix Volume 2, eu fiz um comercial de vídeo animado em São Paulo. E nós usávamos aquele comercial, aquele negócio lá. projetava, inclusive passamos num programa de TV, eu acho que você lembra do Jomar. Grande Jomar, Lembra isso do mesmo, Jomar? lembro do Jomar. Lembra do Jomar? Então, no programa do Jomar, nós passávamos esse clipe anunciando a venda do disco e tal. E era muito legal porque era uma coisa já muito moderna. Vamos fazer o seguinte, é um intervalo, né? Você vai fazer um intervalo. E aí o Raidi falou uma palavra aí chamada disco. Disco hoje é conhecido como álbum, né? É o álbum. Ninguém usa mais a palavra disco, né? E ele vai contar pra gente essa parte dessa transição importante, onde tanto a música como o vídeo começaram a andar juntos. Que antigamente você botava só o disco tocando, só o álbum tocando, depois entrou a imagem. Essa história foi muito complicada. Foi. Na realidade, eu comecei a fazer as primeiras tentativas disso em 83 na Boate Irapuru, no Hotel Tropical. Grande hotel. Tu te lembra de uma lente que colocava na frente da televisão e ampliava a imagem Eu numa lembro, tela? lembro. Eu usei Era uma aquilo, lente vertical, uma lente grande. vertical, se colocava na TV, aí tu tinha que colocar a TV de cabeça para baixo, Porque para a ela imagem poder invertia. sair É isso direito, mesmo. lembra? E aí nós usávamos no Tropical na época, no palco, tinha um palco, né? O DJ no Tropical, que era discotecário, o termo usado na época, ficava atrás, sabe, do palco. Ele tinha um quadradinho que ele conseguia enxergar a pista. E no palco nós colocávamos um telão, inclusive era uma tela que você não podia tocar com o dedo. Saía, era toda é isso sofisticada. Aí você colocava a tela e... Acho que ela vinha grossa e afinando para as pontas. Isso, e aí você pegava um videocassete, colocava para tocar o videocassete e a imagem entrava na TV, passava pela lente que você tinha colocado na frente e aí saía a imagem na tela. Isso em 83, 84 nós já fazíamos. Já nos anos 90 já ficou mais tranquilo, já tinha projetor, os vídeos já eram de melhor qualidade. E não é só isso, né? Eu acho que o pessoal começou a ver que esse era o caminho e a tecnologia acabou entrando para melhorar isso aí. E tinha uma coisa interessante, Dudu. A qualidade de áudio dessas fitas, isso já nos anos 90, né, no início da década de 90, era sofrível, cara. Porque ninguém Algumas colocava matérias eram bem a ruins. qualidade do áudio em primeiro lugar. Porque, na realidade, ia passar onde? Na TV que tinha um alto-falantezinho desse tamanho. tamanhozinho. Então, o áudio, a qualidade era o de menos. Então, nós fazíamos um verdadeiro milagre ali. É porque Nós largávamos geralmente- a fita, nós largávamos a fita de vídeo, tocando o vídeo, e largávamos o disco simultaneamente mixando pra e melhorar ficava a qualidade segurando, do áudio. que aí o cara tava vendo o vídeo E e ouvindo a música que saía do vinil. É com porque uma geralmente o qualidade editor superior. de vídeo, né? O editor de vídeo ele era só editor de vídeo, ele não tinha ali a coisa do Do áudio. áudio, né? Ele era mais o universo dele voltado para vídeo. Então, quando ele poderia fazer uma edição ali, uma coisa mais sofisticada, mas o áudio sempre ficava a desejar, porque aquilo não era a área dele, né? E aí o Raidi já não era, entrou com não era esse o objetivo, né? não é esse O objetivo era ter uma imagem E aí depois foi boa, se que era trocando a... transcodificado, do Palm G alemão, do Secam francês, que eram os sistemas codificações, né? as codificações na Europa, né, das fitas de vídeo. A MTV revolucionou o mundo com o dia inteiro de clipe,
né? O dia inteiro em clipe. Eu lembro, posso estar enganado, um dos que foi um dos grandes descobridores do clipe foi, na minha opinião, o de Michael Jackson, né? Que foi o camarada que transformou suas músicas todas em vídeo e ampliou o seu horizonte de conhecimento. Não que ele não fosse ampliar, ampliaria de qualquer maneira, porque ele chegou no momento certo, na hora certa, né? Com grandes produtores e etc e tal. E havia momentos em que você era cobrado de colocar aquele vídeo que tu não tinhas para tocar. Pô, eu vi na MTV, por que tu não tens? Isso podia acontecer, Rainha? Podia, e acontecia muito, porque nós tínhamos poucos vídeos na época. Havia uma certa dificuldade de edição que hoje não tem. Hoje qualquer DJ coloca um vídeo num computador, consegue editar e tal. E nessa época nós fomos ter computadores capazes de fazer uma edição, eu acho que em 94, já 93, 94. Até então, você colocava para renderizar uma edição que você tivesse feito, meu irmão, levava 1 hora. Vídeo levava 1 hora para renderizar uma edição. Então, você imagina se para você conseguir terminar um vídeo com qualidade de áudio e de vídeo, vamos dizer assim. Era bastante complicado. Teria que ter lá na cabeça, ou seja, na hora que o vídeo estava sendo produzido, onde os caras tinham muito mais recursos, ele já teria que vir com esse áudio de melhor qualidade. Só que o vídeo, na época, era feito com a versão, normalmente a versão rádio. Era a versão pequena da música, que muitas vezes não era a versão que tocava na discoteca. E, na verdade, é isso mesmo. Aí, em 95, nós aqui da Rede Amazônica fizemos um festival na Ponta Negra, reunimos quase 30 mil pessoas à época. Você vê, em 95, nós não tínhamos um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Se você meter 30 mil pessoas na Ponta Negra, que conseguiram chegar na praia, né? Que conseguiram. Sim, que também tinha isso. Para chegar a outra novela, uma maior dificuldade. Mas, em tese, toda aquela parafernália que se usava antigamente, hoje resumiu-se o quê? Uma peçazinha para você ser DJ hoje. Uma controladora. Uma controladora, chama-se controladora. Chama-se controladora. Na realidade, ela é um aparelho que nela você tem... Algumas são all-in-one e outras precisam do notebook para funcionar. O notebook guarda as músicas. Aí, através de uma ligação via MIDI do controlador com o notebook, permite que você toque a música. A música que está tocando é do notebook, mas o controle está todo externo com a controladora. E algumas permitem que já pode deixar o uso do notebook para lá, você coloca um pendrive nela, então ela já funciona, eu chamo de all-in-one, né? Ela já funciona direto com pendrive. Algumas ainda tem vídeo, tem possibilidade de tocar com vídeo. Aliás, todas têm condições de tocar com vídeo, mas algumas são preparadas especificamente para tocar áudio e vídeo. E com a controladora veio o sync, que é um motivo aí de uma guerrinha, muitas vezes, entre os DJs mais antigos, mais modernos, que é o fato do sync ser um dispositivo, ser um recurso que a controladora tem de você conseguir regular a velocidade das duas músicas apertando um botão. Como está tudo no digital... Acabou. Então, uma das funções do DJ, talvez uma das maiores dificuldades, que seria você ajustar a velocidade das duas músicas, acabou se tornando muito fácil. Aperta no botão, elas sincronizam. Claro que quanto mais antiga a música vai ficando, menos preciso esse sync vai ficando. Porque, por exemplo... Porque a tecnologia era outra completamente diferente. Porque na realidade era o seguinte, por exemplo, na batida da disco, com exceção da Donna Summer, que já é eletrônica e tal, mas você pega aí uma Tina Charles, uma Gloria Gaynor da época, a bateria era humana. Era um ser humano tocando. Então, quando chegava num pedaço mais importante da música, no refrão, por exemplo, não tinha como. O ser humano dava uma aceleradinha, entendeu? Se empolgava até com aquele trecho. Empolgado e tal. Então, quando você vai colocar esse arquivo que foi gravado dessa forma
no dia a dia que você vai tocar, muitas vezes o sync tá aqui equilibrado, beleza. Só que quando chega no refrão, que muitas vezes é onde tu vai começar a mixar, o lado daqui dá uma aceleradinha, sobe 1, 2 BPM, e aí o sync Já é o suficiente para misturar tudo. Já é o suficiente para dar problema. Essa conversa é interessante porque nós estamos falando de gerações próximas, mas distantes, tecnologicamente falando. Né? Essa colocação do Raidinho do baterista é bem... Hoje em dia, a gente vê por aí gente fazendo a música inteira sozinha. Ele toca guitarra, contrabaixo e tal, depois mete lá e pau, e tá resolvido. E até vai mesmo cantar, quando né? o baterista está tocando, é por isso que, por exemplo, nos anos 80 já há uma facilidade do uso do sync, porque o baterista, ele toca com um fone, Um fone de ouvido. Né? e esse fone ele consegue escutar um clique eletrônico. Clique, clique. Aí dá clique, a batida. clique. Então ele vai tocando, sempre procurando acompanhar aquele clique que ele está ouvindo. Então ele nunca sai da batida. O mundo está pequeno, porque você conhece tudo imediatamente. Sim. Então, como ser DJ no dia atual, onde você consegue captar as músicas que estão tocando no mundo inteiro, como você adequa, adapta, qual o sentimento que você tem quando traz para os salões de dança, a expressão antiga, os salões de danças no Amazonas? Como é que você, qual a sensibilidade que você sente, que sabe lá vamos dizer, na Europa está bombando nas pistas? Será que se adequa para cá? Porque nem tudo que toca lá agrada aqui. Outra coisa, nós mudamos o nosso perfil de música. Né? Como adequar, e aí não tem nada pessoal, o som que toca uma Anitta, que é muito conhecida, como colocar isso numa sala para as pessoas dançarem. Assim, É Dudu, difícil, né, mano? Mas eu sei que você sabe. Não, é difícil, mas eu acredito que o DJ hoje, para que ele possa se sobressair no mercado, ele pode adotar duas vertentes, vamos dizer assim. Uma que pode ser popular, se você quer ser um DJ popular, acho que você, de eventos em geral, você tem que estar antenado o máximo possível no que está nos lançamentos, né? Porque, como você falou, tem muita coisa saindo na internet, então você tem que estar muito ligado, não só em YouTube, nas outras redes sociais, TikTok, né? Plataformas aí, Kawaii, que às vezes estão lançando músicas e estão caindo no gosto do público que você não está nem sabendo às vezes. Alguém chega para você e pede determinada música que você ainda nem tem acesso, então por isso é importante o DJ estar ligado no que está acontecendo nas redes sociais, porque antigamente como é que funcionava? O DJ ele era um filtro, servia de filtro, selecionava as músicas e colocava para o público ouvir nas casas noturnas ou na rádio. Hoje, o público ele tem participação nisso, o público adota músicas. E aí você tem que estar antenado para estar lançando e estar acompanhando o que o público está escutando, porque eles querem ouvir nos eventos também. E a outra vertente é você se tornar autor da sua própria obra, né? Produzir suas próprias músicas, que é um pouco mais difícil entrar no mercado, mas eu acho que é uma via para você se tornar único naquilo que você está fazendo, ter o teu material próprio. Eu tive essa experiência, né? Já desfrutei um pouco disso ali por volta de 2011, 2012, que eu produzi as minhas próprias músicas, e aí um agente de Londres entrou em contato comigo para que as minhas obras, minhas produções fossem lançadas num portal de música eletrônica, que é o Beatport, o maior portal de música eletrônica do mundo. Então minhas músicas circularam lá e foram vendidas lá durante um tempo. Recebi minhas comissões. Foi uma experiência bem bacana. Então, assim, eu experimentei um pouco dos dois universos, assim, que eu acho que é interessante para você se manter e se estabelecer como DJ. Hoje, além da tecnologia, você falou da questão tecnológica também, ali você falou do festival ali que aconteceu na Ponta Negra em 1995. Até hoje as pessoas comentam comigo hoje, sabia? Teve gente que chegou comigo e disse assim, cara, aquilo ali foi o Woodstock da Amazônia. Por que vocês não fazem de novo? Porque foi um diferencial. Assim, eu gosto de sempre fazer esse comparativo, porque tem muitas pessoas da nova geração assistindo a gente, principalmente o pessoal da geração 2000,
que não tem ideia de como as coisas funcionavam. Mas, assim, naquele tempo, 1995, aquele mar de gente, você falou da coisa da migração do toca-disco, né? Dos discos para tecnologia. Se você observar naquele evento, ali já tem um par de CDJ. Né? Ali a Pioneer, que se tornou, anos depois, se tornou a grande produtora, fabricante de CDJs no mundo todo. Naquele tempo, a Pioneer estava começando a fabricar os seus primeiros protótipos, vamos dizer assim, começando a lançar no mercado. Ainda não tinha muito tempo. Né? Tinha tido o CDJ1, eu acho, e aquele era o CDJ2, um par que a gente estava usando lá na Ponta Negra. Eu toquei com aquele par de CDJ. Era uma coisa muito experimental ainda, eu tenho certeza que para os DJs e para o fabricante também. Né? Porque tinha questão, quando você ia tocar um CD na pista de dança, você não tinha segurança se aquilo ia funcionar, porque tinha a questão da vibração do grave. A gente teve problema com isso anos antes, usando um equipamento da Denon, lembra, Raid, do Denon duplo? A gente tinha que botar esponjas embaixo para que não pulasse o CD. Então ali foi uma fase de descobertas também, acho que para todo mundo, né? E aí a Pioneer estava começando a colocar os amortecedores internos dentro da plataforma, dentro ali daquele protótipo. E aquele festival de 95 foi uma experiência, né? Ali foi uma experiência de fogo, porque a gente usou o CDJ e a gente não pulava. Obrigado, Pioneer. Né? Tudo certo, aprovado. CDJ2 1995, ó. E como é que o inglês chamava? Ari Guedes. Bom, nosso tempo voa, né? A conversa tá boa, mas a gente tem que acabar mesmo, infelizmente. Mas ele não deve acabar tudo, porque senão não vai ter outra vez, né? Tem que ter outra vez. Mas eu lembro uma coisa muito interessante, e vocês têm que responder rápido. Eu conheci um grupo de dança de São Paulo, que onde eles se apresentavam, eles botavam nas primeiras fileiras, por baixo, tipo não é ferro, tipo um zinco, bem fininho. Porque quando batia o grave, aquilo repercutia nas pessoas que estavam na plateia. O grave. O grave é muito importante para o DJ? Muito. Muito, porque é ele que dá a sensação de pressão sonora. É ele que dá a impressão do som alto. Porque quando você coloca o som sem um grave, por mais que esteja no alto volume, ele começa a incomodar. Então é o conjunto das frequências, né, o grave, o subgrave, junto com o médio, com o agudo, que acaba fazendo com que aquela soma seja agradável para o ouvido, né? Então lembra que tinha nos amplificadores mais antigos um botãozinho chamado loudness? É isso mesmo. Lembrado? Pois é, esse botão, ele é uma espécie de reforçador de grave, porque o nosso ouvido, no volume baixo, nós temos uma tendência a só ouvir o médio e o agudo. A gente não escuta o grave. Então, ele tinha esse botão chamado loudness, que ele aumentava o volume do grave. A gente nem podia chamar de alta fidelidade, porque ele interferia na música, não é? Porque quando você apertava, ele aumentava o volume do grave, que era o filtro de loudness, e aí você conseguia ouvir num volume baixo, você conseguia escutar o grave. Raid, mas nem sempre foi assim, né? Eu lembro de visitar alguns lugares em que o som não era tão potente. Não tinha, era um som mais leve. Tipo ali Crocodilo, a própria Starship, cheguei aí na Starship, era um som mais... Mas quando chegava no Shake, cara, era um... Tremia o som, tremia o peito, cara. Mas a gente se animava mais no Shake por causa do som. Mas a diferença do Shake foi o seguinte, a Starship, o próprio Shake, logo que eu entrei, e as outras casas noturnas, nós comprávamos aquelas caixas de som que tinha para vender no comércio. As Kenwood, as caixas de som da Starship era SPX 11.000. Então não tinha sub? Não tinha sub. Eram as caixas, né? SPX 11.000 que tinha na Starship, eram duas caixas de som que montavam uma em cima da outra. Lembra? Lembro. Ficavam do lado e tal. Então ele tinha 4 caixas daquela, o que equivalia a uma potência de som bem considerável. Só que o Shake, quando eu comprei o som para o Shake, graças à vinda até do Ricardo Guedes para Manaus, eu comprei um som de PA que chamavam. Era o som que era usado em show. E colocou dentro do Shake. Então, imagina um som feito
para evento em área aberta dentro de um do lugar som fechado. Oh, maravilha. Então dava aquele grave maravilhoso, aquele som muito, muito forte. Olha, para mim foi muito divertido. Espero que você tenha gostado e aprendido de que o cara que está ali atrás, ele não está só botando a música, né? Tem todo um estudo, todo um trabalho. Por isso que você gosta. O Ari me deu uma oportunidade muito grande, porque eu gostava do shake. O grave, quando batia, me deixava louco. Eu até chamava ele batistaca. Vamos ouvir o batistaca. Bum, bum, bum. Maravilhoso. Ari, obrigado pela tua presença. Como que as pessoas te acham? Redes sociais, uso mais o Instagram, @DJAri com Y Guedes. Pode seguir lá, eu tô lá direto. Raidi. Bom, comigo, DJ Raidi Rebelo no Facebook e Raidi Rebelo no Instagram. Olha, estas e outras histórias você vai encontrar sempre aqui, no Igarapode. Fique ligado que você vai gostar.